Uma das coisas que nós temos experimentado nesse mês de outubro é sobre missões, que nós tivemos a nossa conferência missionária no final de semana passado com o Silas e a Ioná, que tiveram uma longa experiência no campo missionário e trouxeram coisas muito especiais para o nosso coração. Nós estamos falando sobre missões. Missões tem a ver com as nossas ações, tem a ver com a nossa vocação, o nosso chamado para ser a igreja de Jesus, aleluia. Não é ainda o arrebatamento, fique tranquilo, é só uma bexiga. Isso é culpa do Operação Alegria, depois a gente pega eles no final do culto. Teve pai desesperado aí com as espadas. Mas missões tem a ver, vamos dizer aqui, missões em 3 verbos, missões tem a ver com a nossa ação, com o nosso trabalho, com o nosso serviço a Deus. E nesta noite eu quero meditar com os irmãos sobre este tema, missões em 3 verbos. Durante esse mês nós falamos sobre missões e falamos sobre aquilo que nós podemos fazer, aquilo que Deus nos convida para fazer, aquilo que Deus coloca na nossa mão como dom, como talento, como o poder do Espírito Santo para a gente poder realizar a sua obra. Mas essa noite eu quero convidar você, porque eu fui convidado essa semana por Deus a voltar para um texto que tem falado muito ao meu coração durante estes últimos dias, e para a gente focar não em nós, e não na nossa ação missionária, não naquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente deve fazer para Deus, mas aquilo que Deus faz, como uma ação missionária primeira dele, e não nossa, como resposta àquilo que ele fez na nossa vida, por meio de Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele nos impulsiona a fazer, para honrar e para glorificar o santo e bendito nome dele. Por isso, nós pensamos durante esse mês sobre muitos verbos. Foi falada muitas coisas aqui, muitas coisas que nós temos que fazer. Mas essa noite vamos voltar e focar os nossos olhos em Deus, os nossos olhos no Senhor. John Piper escreveu: missões não são o alvo final da igreja. Missão não é o alvo final da igreja, ou missões, a adoração é. Missões existe porque a adoração não existe. Porque Deus é fundamental, Deus é essencial, e não o ser humano. Deus faz missões, promove missões no seio da eternidade, por causa dele mesmo, não por causa de nós, para ele receber louvor, adoração e ser amado por todas as nações, como nós aqui cantamos agora há pouco. Por isso, abre a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16. E aí você vai pensar, se você é um crente que anota ou presta atenção, você vai dizer: o pastor vai pregar o mesmo texto que pregou há 2 semanas atrás. Ué, a Bíblia, Deus, a gente abre e ele fala. O que eu preguei domingo, segunda-feira ele já falou outra coisa. E na terça ele falou outra coisa. Então esse ano todo eu vou pregar Romanos 16. Não, estou brincando. Vamos lá no hino de louvor, últimos versos, 25, 26 e 27. O apóstolo Paulo, através desse hino de louvor, de exaltação a Deus, nos leva a olhar para Deus, a olhar para a raiz, para o início de todas as coisas. E ele diz: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Esse hino de louvor a Deus
o apóstolo Paulo encerra a sua carta, ele faz um resumo da sua carta, e de tudo que ele diz, olhe para Deus, volte os seus olhos para aquele que é poderoso, para fazer grandes coisas na vida de vocês. Por isso que missões, vou voltar aqui, missões em três verbos, tem a ver com Deus, e não com a gente. Tem a ver com uma ação que não parte de nós, tem a ver com uma ação que começou lá na eternidade. Aleluia. Deus começa a obra primeiro, a gente só responde. A gente é como um espelho, a gente só reflete aquilo que na eternidade Ele começou a fazer. Deus sonhou você na eternidade, amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Deus sonhou você na eternidade. Deus planejou você. Você não é um acidente. Você não é obra do acaso. Deus sonhou você. Deus planejou você. E Deus o amou tanto que iniciou uma obra missionária para alcançar eu e você. Aleluia. Ele iniciou um processo lá na eternidade, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite, para que gerações e gerações pudessem amá-lo e adorá-lo e reconhecê-lo, que Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e Ele tem todo o poder, e o nome dEle é exaltado sobre todas as coisas. Aleluia, é maravilhoso falar de Jesus, não é? Você não fica animado? Eu fico morrendo de medo sentado no banco ali. Eu falo, Senhor, eu escrevi, está tudo escrito aqui, as palavras vão vir na minha cabeça. Pastor Osni é bom nisso, né, gente? Pastor Osni, volta lá, gente, eu vou mexer. Esse negócio na minha mão não dá certo, não. Eu sou espanhol com italiano. Deixa isso aqui, parado aqui. Pastor Osni é bom de cabeça, ele vem aqui, ele fala tudo de cor. Rapaz, que mente boa esse menino tem, não é? Fala inglês, é outro nível, vai para o Austin, e eu estou decorando as palavras em inglês para falar certinho aqui na frente. Deus sonhou você, Deus sonhou a gente, isso é uma obra missionária de Deus. Deus fez primeiro, Deus sonhou primeiro, Deus planejou primeiro, Deus amou primeiro, e a gente só responde a Ele. Por isso esses três verbos, missões em três verbos, não pensando em nós, mas pensando no que Deus faz, no que Deus começou a fazer na eternidade. Ele veio para confirmar, Ele veio para proclamar, e Ele veio revelar a mim e a você a sua santa e eterna vontade. É por isso que Paulo encerra uma das principais cartas do Novo Testamento, dizendo, voltem os seus olhos de novo para aquele que tem poder para confirmar. Essa é a primeira lição neste texto que nós queremos meditar nesta noite e deixar Deus falar ao nosso coração. Paulo diz que Deus quem confirma a obra dele na nossa vida. É Deus que tem poder para confirmar. Ele diz, quando ele diz aquele, está se referindo a Deus e não Jesus. Aquele que tem poder para confirmá-los, segundo o meu evangelho. Paulo está dizendo, aquilo que eu tenho dito a vocês, aquilo que eu tenho pregado nas igrejas, aquilo que eu tenho escrito, quem vai confirmar, quem vai aplicar é Deus. Só Ele tem poder para fazer isso. Às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fala, falei de Jesus, eu estou tentando levar, eu estou pregando, mas a pessoa faz cara feia. A pessoa não quer ouvir, não se preocupa. A obra não é sua, a obra é de Deus, porque começa na eternidade em Deus. E é Deus que tem poder para confirmar a própria obra que Ele iniciou. Eu e você somos apenas instrumentos. Nós ressoamos aquilo que Ele na eternidade sonhou para nós. Assim como um instrumentista toca aqui, se ele não tivesse um cabo plugado na caixa de som, você não ouviria nada. Deus é o maior instrumentista das missões. Ele toca e nós ressoamos aquilo que Ele toca. E as nações são alcançadas e vidas são transformadas, não por causa do nosso poder, mas por causa do poder que há em Deus. É por isso que Paulo diz,
Meus irmãos, aquele que é poderoso, aquele que tem poder, poderoso na linguagem revista atualizada, ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho, tudo que Paulo anunciava, Deus era capaz. Filipenses 1,16, quando Paulo escreve àqueles irmãos, ele diz: olha, meus irmãos, eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completar até o dia de Cristo. É fiel para vamos lá junto? Igual a escolinha dominical com criança, vamos lá? É fiel para completar. Agora vamos aprender no verbo. É fiel para confirmar. Vocês estão parecendo terceira idade. As crianças estão mais animadas que vocês, pelo amor de Deus. Vamos lá? Como criança, ele é fiel para Agora sim, ministério infantil, agora vocês estão bom. De vez em quando eu lembro que eu já fui lá. Aí eu falo essas bobagens. Não fica bravo não. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele tem sido o poder de Deus que tem mudado a vida de pessoas, e tudo isso é porque Deus está fazendo isso. Paulo está mandando uma carta para Roma e está dizendo: do mesmo jeito que Deus tem transformado vidas, nas regiões onde eu tenho passado, Ele é capaz para transformar os filósofos em Roma, os bárbaros em Roma, aqueles que se acham autossuficientes, que não precisam de Deus. Ele vai fazer, Ele vai confirmar o evangelho que tem chegado até vocês. Ele vai fazer isso na nossa vida. Deus é poderoso para confirmar na minha e na sua vida. Eu me lembro que em 2011 eu estava numa igreja na Embaixada da Inglaterra em Istambul. Reunião de oração, 6 horas da manhã. Sabe como que é brasileiro, né? A gente meio preguiçoso, um sono. Aí nós estávamos lá, gente de tudo, língua, tribo, e um orando em japonês, outro tailandês, outro eu não entendia nada. Parecia o Pentecoste lá. E nós oramos, era mais ou menos umas 9 horas, já era quase 3 horas de oração. Entrou um turco chorando, falando a língua dele em turco, glorificando a Deus, porque naquela noite, a sua esposa muçulmana havia se convertido a Jesus. Ela sonha com Jesus, Jesus se revela a ela, e ela entrega a vida dela para Jesus. Não teve pregação, não teve palavra, teve agir e poder de Deus para confirmar a obra dele, que lá na eternidade ele começou a fazer por mim e por você. É Deus quem confirma, é Deus quem confirma, começa nele. Por mais que nós temos vários verbos para agir e fazer a obra dele, começa nele. Você não é um acidente, ele sonhou você, ele ama você, e ele tem uma vocação missionária para te encontrar. Porque é Ele que faz, Ele que começa a obra dEle na nossa vida. Eu não sei o que você está aqui nesta noite e você está esperando que Deus confirme alguma coisa. Eu quero dizer que Ele tem poder para fazer isso. Talvez você está aqui dizendo: Deus, eu preciso de uma cura. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para confirmar dos altos céus. Ele está precisando que você confirmar na vida do seu filho, na vida da sua esposa, do seu marido. Ele tem poder para fazer isso, porque Ele começou lá na eternidade, primeiro isso. Ele tem poder para fazer isso. Você diz amém? Amém. Aleluia. Ele tem poder para fazer isso. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, Deus me chamou para o ministério. E por causa de umas bobagens eu abandonei. Eu disse: não, Deus, não quero mais não, esse negócio aí. 2 anos depois, Deus me pegou lá em Londrina, um congresso de missões, coração duro, vivendo no pecado, e Ele me pegou lá em Londrina. Eu não lembro, eu sei que era um cidadãozinho meio moreno, um pouquinho mais escurinho que eu, moreninho assim. E aí eu fui orar com aquele irmão. Eu falei: eu vou lá orar com ele. Eu lembro que ele tinha uma barbinha rala. Eu vou lá orar com ele. E eu cheguei na frente dele, ele olhou para mim e falou assim: que bom que você veio. Eu falei: eita pega. Deus sabia que você vinha aqui, eu vou orar com você. Ele começou a orar e ele trouxe uma revelação de Deus.
Nós cremos nos dons espirituais, e Deus revelou através da vida dele. Naquela noite, em Londrina, Deus falava assim para mim: eu estou chamando você novamente, eu não farei novamente isso. E aí ele diz: eu chamo você para falar do meu amor, um cajado na tua mão, para você ser bênção entre as nações. E aí aconteceu um negócio que não acontece geralmente com um presbiteriano. Aí eu caí numa unção de riso e comecei a bater palmas sem parar. Foi um negócio maravilhoso. 3 horas depois ainda estava batendo palma. Ô, coisa boa. É uma vergonha boa. E eu ria. Porque quando Deus nos visita, irmãos, quando Deus confirma a obra dele na nossa vida, o nosso ser entra em júbilo no Espírito Santo de Deus. Deus é poderoso para confirmar toda a obra dele na sua vida. Em 2011 eu estava na Turquia dando um treinamento para uma igreja lá. E quando eu estava dando o treinamento, eu estava falando em português, a menina traduzindo na língua turca. Naquela hora o Espírito Santo confirmou que lá atrás, aquilo que Deus havia falado havia se confirmado. Porque Deus disse que seria a bênção entre as nações, e eu estava numa das nações. E naquele dia, a profecia de Deus se cumpriu. Se você recebe profetada, veja se ela se cumpra, porque se ela é profetada, ela não vai se cumprir. Que a palavra de Deus não volta vazia, e Deus confirma na eternidade aquilo que Ele tem de propósito para nós. Esse é o primeiro verbo. Deixa Deus ir confirmando na sua vida. Deus pode confirmar de muitas maneiras, através de uma palavra, de um gesto, de uma oração respondida, você intercedendo por alguém ou alguma coisa, com livramentos, com bênçãos recebidas. Deus pode confirmar. Hoje de manhã eu cheguei aqui e eu não estava bem. Eu estava, como a gente diz, crente diz, eu estava atribulado. Eu não estava bem, não foi uma semana boa, não foi uma semana fácil. Outro arrebatamento. Não foi uma semana fácil, foi uma semana difícil, fazer o sermão, pensar, angustiado, muitas coisas para fazer. E eu cheguei aqui, eu disse: Deus, eu não sei se é isso que eu tenho que falar. Você reparou um pastor presbiteriano, que prepara um monte de papel, que estuda, chegar no culto e falar assim: não sei se é isso que eu tenho que falar? Isso é crise, morte para um pastor presbiteriano. Não é porque a gente não depende do Espírito Santo de Deus, é que a gente é meio quadradinho mesmo. E eu angustiado, eu fui para o meu escritório e fiquei lá uns 15 minutos de joelho orando: fala Senhor, fala Senhor. Ele devia estar falando, eu que não estava ouvindo. E aí cheguei no culto aqui, e aí na hora do louvor, que eu vou dizer, esse louvor aqui da igreja é top demais, não é não, gente? Não é não, irmãos? Esse louvor nosso aqui, vou dizer para você, o Quemuel é bom, hein? Mas nosso louvor aqui, Quemuel é agitado, mas nosso louvor aqui paradinho é top, demais. Hã? E aí, estava aqui, de repente uma irmãzinha falou assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Naquele momento, Deus quebrou eu ali. Aí eu comecei a chorar, e comecei a adorar, e aí dá aqueles arrepios, aquelas coisas, só crente sente. E eu falei: é isso mesmo, Deus. Por isso que nós estamos aqui falando a mesma coisa que a gente falou de manhã, amém, irmãos? Deus confirma, Deus confirme, vai confirmar nesta noite sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus tem poder para confirmar. Você pode dizer: eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para confirmar o teu propósito na minha vida. Aleluia. Segundo verbo, qual é? Proclamar. Meus irmãos, Deus, Paulo diz, versículo 25 ainda, a parte B, e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Deus preparou a mensagem na eternidade. Se Deus iniciou a missão na eternidade e tem poder para confirmar aquilo que Ele começou, Ele providenciou também a mensagem. A igreja às vezes diz: vamos fazer missões, nós precisamos dizer. Antes da igreja dizer isso, Deus já falou isso, Deus já pensou isso, Deus já providenciou a mensagem. A mensagem que nós anunciamos, ela foi
sonhada, planejada, preparada na eternidade. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus já estava preparado, espiritualmente já entregue, desde a fundação do mundo. Essa era a mensagem de Paulo, quando Paulo fala assim, o meu evangelho, Deus tem poder para confirmar. Que evangelho? Dentre tantas coisas que o apóstolo Paulo ensinou, a única mensagem, a mais importante, era que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa verdadeira mensagem. O resto é vida cristã. O resto é desenvolver a vossa salvação. Mas a única mensagem que nós temos é que Jesus Cristo veio a essa terra, se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a única mensagem. Esse dia atrás fui abastecer minha moto. Não sei se os irmãos sabem, já viram, eu estou com a motinha. Minha motinha é convertida, eu falei de manhã isso. Porque ela não bebe mais. Que ela é econômica que só. Paro no posto com 10ão, dá para andar uma semana. E eu parei, olhei para o frentista e eu falei assim, você sabia que Jesus morreu por você e Ele ressuscitou ao terceiro dia? O cara parou. O cara paralisou. Aí eu montei na moto e fui embora. Eu tenho que voltar lá para abastecer semana que vem para ver o que aconteceu. Deus preparou a mensagem. Essa é a única mensagem que a gente tem. A gente fica bolando. Como eu vou abordar? 4 passos para abordar o evangelismo pessoal. Você só tem um passo. E ele foi preparado à eternidade. É dizer, Jesus veio, morreu por você porque te ama, mas Ele está vivo e para todo sempre vivo, e Ele quer te dar vida eterna. Pronto, é isso. Não tem passo. 1, 2, 3, 4, no terceiro o cara já desistiu. É muito cansativo esse espaço aí de crente. Só tem uma mensagem, Deus preparou na eternidade. Deus preparou uma mensagem poderosa na eternidade. Jesus era o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele fez por obra da sua mão, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Nós não imaginamos o poder que há no nome de Jesus. Nós queremos fazer o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Fale logo o que tem que ser falado. Porque é neste nome que há poder. Não no seu e no meu. Não da denominação. Não da igreja. Não do jeito. Mas é o nome de Jesus. Eu e o pastor Osírio um dia fomos chamados para expulsar um demônio. Lembra, pastor? E nós chegamos lá, aquela cena bonita de demônio. Você já viu? É um negócio que a gente não vê muito, né? E crente morre de medo. Eu não sei por que vocês têm medo. Sabe por que a gente tem medo? Porque a gente não entendeu ainda da onde parte as coisas. As coisas não partem da gente. As coisas partem do alto. Por isso que Paulo fala, buscar as coisas lá do alto que provém de Deus. É de lá que vem o poder. Recebereis poder quando o quê? Quando descer lá do alto a promessa do Espírito Santo. E aí você, cheio do meu poder, vai testemunhar, não importa onde. E nós entramos no lugar e o tinhoso lá resolveu chegar a nós, perto de nós, né, pastor? Muito bonitão. E nós, em nome do Senhor Jesus. E ele se aquietou. E aquele homem foi liberto e aceitou o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não tem show, porque nesse nome há poder. Olha, parece hino pentecostal. Nesse nome há poder e é verdade. A mensagem mais poderosa já foi proclamada na eternidade, quando Deus liberou o seu único filho para vir e cumprir a missão por mim e por você. Se você está aqui nessa noite e você ainda não aceitou Jesus, Ele veio exclusivamente porque Ele te ama. Ele morreu na cruz, Ele quer te dar vida nova, Ele quer te dar uma vida eterna. Se você partir desta terra, sem Ele, você não estará com Ele. A Bíblia diz que Davi serviu a sua geração, Atos 13:36, ele serviu a sua geração e depois morreu, e o seu corpo apodreceu.
Mas o versículo 37 diz que o Senhor dos Senhores, que também igualmente Davi viveu nesta terra, e igualmente morreu, mas o seu corpo não se decompôs, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem de Deus para nós: Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a única mensagem que nós temos. E como você vai fazer isso? Você precisa pedir direção de Deus, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar para anunciar essa verdade. Ande com gente que não é crente, vire freguês de um lugar, desenvolva hábitos com não cristãos, converse com colegas do trabalho, voluntarie-se em ONGs, ajude, sirva seus vizinhos, use dons e talentos, haja diferente como o mundo age, seja gentil. Eu estava na farmácia ontem, aí entrou uma senhorinha, e ela falou assim: é preferencial? Eu falei: não, é fila normal, mas... então tá bom. Aí ela ficou atrás de mim. Eu falei assim: mas a senhora vai ficar atrás de mim? Ué, não é preferencial. Eu falei assim: mas a senhora tem toda a preferência. Ela: muito obrigado, você é gentil. E foi. Olha que coisa bonitinha. A minha mulher fala que eu sou calmo no trânsito. Né, mãe? Eu sou mesmo. Às vezes a pessoa buzina, xinga. Sabe aquelas palavras bonitas que a pessoa fala na outra, no trânsito? E continuo. Né? De vez em quando ela fala: tem acelerador, é só pisar um pouquinho mais. Essa é a mensagem, irmãos. Não há outra mensagem. Quando você pronuncia Jesus Cristo, você liga uma chave no céu, e você libera um poder extraordinário nessa terra. Quando você diz Jesus Cristo, você liga uma chave no céu, que foi planejada na eternidade para mudar histórias nessa terra aqui. Deus quer usar você na sua geração, porque um dia você vai morrer e vai apodrecer. Então aproveita enquanto você está vivo, para ser um instrumento dele, nas mãos dele. Muito bem, eu preciso terminar. Revelar é o terceiro verbo divino. A palavra apocalipse é trazer as coisas que estão escondidas, que estão escuras, que não conseguimos vê-la, e Deus faz surgir. É o mesmo texto que ele diz: e Deus faz novas todas as coisas, porque Deus traz aquilo que estava oculto e põe vida na nossa vida. Olha só o que ele diz no versículo 26, mas, tem uma mudança aí, mas agora, revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno. Eu falo demais. Dada a conhecer e revelada, pelo quê? Pelas escrituras proféticas. O que são escrituras proféticas? É aquilo que os profetas vêm dizendo, é aquilo que a escritura antiga vem dizendo, vem anunciando, é aquilo que os apóstolos deixaram para nós, é a palavra de Deus, mas quem revela é Deus. Deixa eu te contar uma história da Bíblia. Você está aqui ainda comigo, amém, irmão? Você quer ir embora? Não está na hora não é nem 8h30 ainda, nós vamos chegar lá ainda, eu estou quase concluindo. Lucas 10, Jesus pegou um punhado de discípulos e falou assim: vocês vão me servir, então eu vou dar poder para vocês. Eu vou dar poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Eu vou dar poder para vocês curarem. Eu vou dar poder para vocês expulsarem demônios. Eu vou dar poder para vocês. E eles saíram. Eles não sabiam como ia ser. Experimenta começar a usar o nome de Jesus. Tem gente que, e eu já tive essa experiência, que quando enfrentou as trevas, falou assim: rapaz, esse negócio do nome de Jesus é um negócio poderoso mesmo, né? É, porque só isso que resolveu, não foi? Foi. E eles voltaram dando um relatório, um testemunho, dizendo: Senhor, rapaz, você nem sabe o que aconteceu. Nós fomos, obedecemos e fizemos tudinho que o Senhor falou. Olha, nós expulsamos demônio, curamos. Olha, foi um negócio de louco. Aí Jesus: é mesmo? Vocês ficaram impressionados? Mas foi um negócio de louco, Jesus. Então, mas agora vocês se alegram, porque os nomes de vocês estão escritos no céu.
e não apenas por aquilo que vocês fizeram. Isso foi revelação. E aí Jesus ora, versículo 21 de Lucas 10, Jesus ora e fala: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelou, Apocalipse, revelou, trouxe à tona aos pequeninos. E aí Jesus fala uma coisa que assim, ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho que não seja o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho, Ele mesmo, Jesus, quiser revelar. Deus revela a sua obra, Deus revela o seu plano, Deus revela o seu propósito. Às vezes falamos de pessoas, de Jesus para as pessoas ficam com cara de ué, mas se o Espírito Santo de Deus não fizer a obra nela, e essa é a terceira parte, a primeira parte é do Pai, que é o Deus Todo-Poderoso para confirmar, a segunda parte é a mensagem da proclamação, que é o próprio Filho, e a terceira é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: e Ele vos convencerá do vosso pecado, da vossa justiça e do vosso juízo. E Jesus disse: quando eu for, o Consolador virá, e Ele vos ensinará tudo aquilo que eu ensinei. Ele vos lembrará tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu falei. Irmãos, nós precisamos valorizar a palavra de Deus, nós precisamos valorizar o nosso tempo com o Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus quem revela aquilo que Ele quer falar. Deixa eu te dizer uma coisa: o Deus deste século, Satanás, cegou as pessoas. O Deus destes séculos tem cegado as pessoas, cegado o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho. Olha o que Paulo diz: a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a mensagem, a proclamação, que é a imagem de Deus, o Todo-Poderoso, que confirma a obra dele na nossa vida. As pessoas estão cegas. Nós precisamos orar: Espírito Santo, fala com elas, fala comigo também. Há muita gente que diz: pastor, como entender a vontade de Deus? Vai orar e ler a palavra, irmão. Pastor, você não pode me revelar? Não fui chamado para isso. E não vai em lugar estranho não, que é perigoso, porque lá é o diabo, hein? Porque eu sei, estou falando isso porque eu estou falando de crente. Estou falando de crente que foi lá na mesa branca, para tentar descobrir o futuro. Nem Jesus se ousou fazer isso. Ele falou assim: ao Pai pertence tempos e épocas. A nós compete adorar Ele e servir a Ele nessa terra, porque Ele é fiel para confirmar a obra dEle na nossa vida. E é muito interessante quando nós pensamos sobre isso, meus irmãos, que há uma cegueira. Às vezes nós queremos, e aqui nós somos uma igreja que primamos muito pela educação cristã, pelo valor da palavra, só a Escritura, o púlpito é no centro, porque a palavra de Deus é o centro. Ela é a fonte de orientação, ela é o norte da nossa vida, ela é a revelação de Deus ao longo das gerações, das eras cristãs. Mas às vezes nós trazemos a pessoa e queremos que ela tenha vida cristã, sem ter o Cristo que dá a vida. Primeiro nós precisamos dar a vida que há em Cristo, depois vida cristã. Porque não tem como essa pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, então ela não tem o discernimento. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, 14 e 15, ele diz: quem não tem o Espírito Santo de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus, e para ele, isso é loucura. E ainda tem crente que não acredita em dízimo, que não acredita em sonho, que não acredita em revelação, que não acredita em um monte de coisa. Ou você está fora da palavra, ou você não tem o Espírito de Deus. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las. Precisa ter o Espírito Santo de Deus para entender as coisas que vêm lá do alto. Por isso que primeiro é conversão, depois vida cristã.
E nós estamos invertendo a ordem. Queremos que as pessoas fiquem gordas da palavra de Deus, sem antes serem convertidas a Jesus. Nós temos bons cursos na igreja, nós temos boas coisas na igreja, mas queremos que as pessoas tenham boa vida cristã com Jesus, antes de terem Jesus. E é o inverso, irmãos. Primeiro é Cristo, depois aquilo que Ele tem para nos dar. Primeiro é Cristo, depois é o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é o contrário. Entenda isso. Nós precisamos entender que Deus quer se revelar a nós, e é preciso, primeiramente, que crer em Jesus Cristo. Como que podemos fazer isso? A revelação de Deus. E hoje aqui eu estou dando um trabalho para os irmãos que trabalham aqui com os surdos aqui, falando rápido, agitado, é um negócio de louco. Olha lá. O irmão está quase falando em línguas ali já. Oh Deus. Desculpa, viu, irmão? Jesus ama muito vocês. Essa igreja ama muito vocês. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vocês foram sonhados na eternidade. Aleluia. Irmãos, através da escola dominical, Deus quer se revelar, falar com você. Através do discipulado, coisa boa é quando você discipula alguém. Como Deus se revela, como é maravilhoso, estudo pessoal da palavra e devocional. Quando a gente tem tempo com Deus, eu sei que a sua vida é agitada, a minha também é. Mas nós precisamos parar para ouvir Deus falar. Eu falei no dia que eu preguei aqui 2 semanas atrás, não terceiriza aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não terceiriza, deixa Deus falar com você. Você não precisa de terceiro. Jesus rasgou o véu, te deu livre acesso, novo e vivo caminho, passa por ele e desfruta daquilo que Deus tem para a sua vida. Através das células, quando nós nos edificamos, compartilhamos, curamos um ao outro, Deus se revela ali, Deus quer falar ali. O culto familiar, tão importante, tão especial de Deus na nossa vida. Você que é pai, mãe, faça culto familiar, Deus se revela. Puxa vida, é tão maravilhoso, sabe? Restaure isso na sua casa, restaure isso na sua vida. Meu irmão, eu preciso terminar, e tinha muito mais coisa para dizer, e é maravilhoso falar de Jesus. Para que Deus sonhou na eternidade, confirmou a obra dele, tem poder para confirmar, deu a mensagem que é Jesus, e revela ela, através dos apóstolos, da sua igreja atual, através da leitura da sua palavra, para que todas as nações, versículo 26, para que todas as nações venham a crer nele, e obedecer-lhe. A quem? Sim, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Lá em Austin, quase que eu erro. Deus está levando vocês para lá porque lá Ele vai anunciar através da vida de vocês dois, isso aqui. Vocês vão fazer pessoas naquela nação a obedecer a Jesus, a honrar a Deus pela fé. Amém? Amém, irmão? Como Ele tem feito com a Maria, como Ele fez com o Silas e a Ioná, como Ele faz comigo, com você. Jesus é maravilhoso. Esse é o plano final. Se você não está vivendo isso, irmão, talvez você não está vivendo uma vida de adorador. Você não é vivendo uma vida que tem uma regrinha. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. No terceiro a pessoa já vazou. Vida de adorador é diferente. Porque missões, evangelização, só tem um motivo único: render louvores e glórias a Deus, e levar as nações a amá-lo, e a obedecê-lo por fé. Essa é a única coisa. Quando a gente fala de nação, a gente está falando também daqui, do Brasil. Porque, meus irmãos, missões tem a ver com o fim, e não com o começo. Missões tem a ver com o fim e não com o começo. Nós achamos que começamos a fazer missão, mas tem a ver com o fim. Sabe por quê? Quando a gente faz missão nessa terra,
Nós não queremos que as pessoas comecem bem com Deus, mas nós queremos que elas terminem bem com Deus. E eu vou encerrar dizendo o seguinte, Apocalipse 7, 9, 12, diz assim, presta atenção nisso, olha só, confirmar, começou missões lá na eternidade, quando Deus dispôs o seu Filho, e o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, 8, você pode conferir depois, e agora nós estamos em Apocalipse de novo, só que agora não é o início da missão, é o retorno dela, é a consequência dessa obra, e nós aqui, e nós crentes dessa terra, não estamos mais falando do céu, porque está gostoso viver aqui nessa terra, e é bom mesmo, não é? Ainda mais no Brasil, mas nós precisamos voltar os nossos olhos e falar para o céu, porque é o que vai acontecer com a gente. Apocalipse 7 diz assim, depois disso olhei, João falando, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém? As pessoas estavam segurando palmas, as criancinhas que estavam aqui na frente, o pastor Osnir foi muito sábio, que a Bíblia diz que delas vem o perfeito louvor. Você acha que você canta bonito? Canta não, pode ser Quemuel, pode ser daqui. Sabe quem canta bonito? E melhor que eu e você 1000 vezes, as criancinhas, o Joaquim, não é não? Quando eles louvam a Deus, a Bíblia diz que Deus faz suscitar dos pequeninos o perfeito louvor, e as crianças vão estar lá, cantando também para Jesus, fazendo uma festa, e lá não vai ter discípulo chato dizendo, para de cantar, está atrapalhando o culto, o Senhor Jesus está cansado, lá não vai ter isso não, lá vai ter festa, glória, louvor a Deus, e eles estão de pé, adorando a Deus e clamando em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus. Olha lá, quem tem poder para confirmar a obra de salvação na sua vida, não tenha dúvida, porque Deus é poderoso. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, que veio e morreu por nós. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e os 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém, e amém, e amém. O alvo da missão é Deus, e nos levar um dia para estarmos na presença dEle. Talvez essa mensagem não tenha muito a ver assim, hoje eu vim para ouvir uma palavra para sarar o meu problema. O seu problema é que você não é adorador, irmão. Que se você for adorador, o seu problema está resolvido, porque é o adorador crê no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, crê em Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo de Deus, amém, 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 acabou, meu relógio está pitando, deu a hora, já preguei demais, vamos orar por isso? O que você, nesta noite, quer colocar diante do Pai e dizer assim, Deus, confirma, Ele tem poder para confirmar, Senhor, me ajuda a proclamar o Teu nome, para aqueles que não conhecem, e revela o Teu querer e a Tua palavra sobre a minha vida, na minha casa, na vida do meu filho, na vida do meu marido, todas as minhas coisas, Deus tem poder para revelar, para te mostrar, você não precisa terceirizar, Ele vai falar com você, amém? Agora, se você não tem o Espírito Santo de Deus, é porque você não tem Jesus, então abra sua boca nessa noite e confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele vai te carimbar, e vai escrever o seu nome no livro da vida, e um dia você vai estar diante do Senhor dizendo, ao Senhor pertence a salvação, aleluia.